Pequim reagiu rápido ao tarifaço de Trump. Nesta terça-feira, a China revidou com tarifa de 10% a 15% sobre o carvão e o gás natural liquefeito norte-americanos, além de uma série de novas restrições à exportação e uma investigação antitruste sobre o Google. O anúncio à aplicação de tarifas alfandegárias a vários tipos de importações dos Estados Unidos acontece em reação às tarifas de 10% implementadas por Donald Trump, que acusou a China de contribuir com o fornecimento de fentanil ao país. Posso confirmar que amanhã, o limite de 1º de fevereiro que o presidente Trump impôs em uma declaração semanas atrás continua. O presidente vai implementar amanhã tarifas de 25% ao México, 25% ao Canadá e uma tarifa de 10% para a China pelo fentanil que forneceram e permitiram a distribuição para o nosso país, que mataram dezenas de milhões de americanos. Estas são promessas feitas e mantidas pelo presidente. A política de Trump na base do grito funcionou com México e Canadá, porque os dois vizinhos dependem muito dos Estados Unidos, porém com os chineses Trump pode encontrar mais dificuldades para repetir a estratégia. Afinal, a China depende muito menos dos Estados Unidos e não é dada a fazer concessões diante de ameaças. Além disso, a China já está se preparando para reduzir suas relações comerciais com os Estados Unidos, expandindo seus negócios com outros países, conforme explica o jornalista internacional Jamil Chad ao canal do UOL. Primeiro, ele não adotou imediatamente, né? Ele está dando uma semana, basicamente, para que haja algum tipo de espaço para negociação. Óbvio que a China não quer uma guerra comercial, ela está ganhando, né? Essa é a verdade. Para que eu quero uma guerra comercial se eu estou levando a vantagem no comércio mundial neste momento? Eu não quero abrir uma guerra e, no fundo, criar algum problema ainda maior do que nós estamos vivendo. Então, em primeiro lugar, esse é um aspecto fundamental. Segundo, como disse também o Josias, todas as sanções colocadas pela China, elas não foram um cheque em branco ou de forma generalizada, como fez o governo americano, 10% sobre tudo. Não é 10% sobre tudo. É 15% sobre empresas específicas, setores específicos que vão causar um dano específico para a atual gestão de Donald Trump. Então isso é muito importante a gente entender que houve sim um método. Agora, qual pode ser o resultado disso tudo? Claro, um novo entendimento, algum tipo de pacto no qual a China se compromete, por exemplo, a investir mais nesse setor ou no outro, ou a reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos, ajudar a reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos, etc, etc. Então, sim, há um espaço para negociação. Agora, a China vem numa posição, Fabiola, muito cômoda, muito cômoda. Ela terminou 2024 com o maior superávit comercial da história de qualquer país do mundo que jamais tenha sido obtido. $1 trilhão não é o valor da exportação chinesa ao mundo, é o superávit que a China acumulou em 2024 só no setor comercial. Então ela vem com um colchão extremamente poderoso, extremamente confortável para negociar com Donald Trump. Quem vem numa situação complicada, na verdade, é o governo americano, que vê sim uma situação muito mais delicada do que ele tem, por exemplo, com outras regiões do mundo. Agora, sobre essas sanções, é importante a gente destacar que, por exemplo, no caso do Canadá, o Canadá também foi muito seletivo ao colocar ou ao anunciar as sanções, que depois, claro, foi feito um acordo. O que ele fez, o Canadá? Primeiro, ele foi colocar na lista de sanções empresas ou produtos fabricados em estados republicanos. Ou seja, não foi a qualquer empresa, vamos colocar aqui tarifa a qualquer empresa do mundo americana, não. Vamos ver aonde vai doer na base de Donald Trump. Então, quais produtos são fabricados em áreas, em regiões em que os trabalhadores, empresários, principalmente, vão dizer, puxa, eu votei por ele e agora estou sofrendo para exportar o meu produto. Então, esse era o objetivo das sanções canadenses. E, claro, teve também o caso de Ontário, que suspendeu o contrato com a Starlink de Elon Musk. Elon Musk, basicamente, o braço direito, esquerdo, a perna direita, a perna esquerda de Donald Trump no governo americano neste momento. Em entrevista ao UOL, o líder do governo no Senado, Rogério Carvalho,
comentou sobre o ponto de vista do Brasil dessa guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Acho que a gente corre o risco de uma bala perdida, como disse o Josias, né? Uma bala perdida do Trump, que está atirando a esmo, né, pode atingir qualquer país em desenvolvimento, qualquer economia em desenvolvimento. Mas é importante dizer que a China já se antecipou, né? Tanto a União Europeia quanto o Brasil, aqui, que tem uma relação agora mais formal com a União Europeia, o Mercosul, o Brasil é um grande parceiro comercial, é o maior parceiro comercial do Brasil hoje é a China. Quando ela diz que vai isentar de tarifas os produtos desses países numa eventual guerra fiscal, uma guerra comercial mais intensa com os Estados Unidos, né, está sinalizando o seguinte: o mundo vai ter que reorganizar a sua cadeia global de suprimentos, né? Se os Estados Unidos começam a fazer essas restrições, o que vai acontecer? As cadeias globais de suprimento vão se reorganizar para garantir, e as empresas não têm as empresas elas não têm esse nacionalismo quase imbecil que está sendo defendido ou propagado pelo Trump irresponsavelmente, né? As empresas elas precisam sobreviver e elas precisam dessa cadeia global de suprimentos. Então, a pressão, por exemplo, que a Tesla vai sofrer, imagine a Tesla, quem fornece bateria para a Tesla é a China, né? É a BYD, às vezes as pessoas não sabem, mas é uma empresa chinesa que produz as baterias para o Tesla. A Tesla tem um nicho de mercado gigantesco para determinados produtos dela. Então, o que eu acho é que vai ter confusão, se chegar para nós, a gente vai ter que administrar essa confusão, mas ela é igual. Para nós é um pouco pior, porque a dependência dos Estados Unidos é muito menor dos nossos suprimentos do que do Canadá e do México. Mas a gente tem outras opções de mercado para que a gente possa... E nessa relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil exporta menos do que importa dos Estados Unidos. Apesar de não ser significativo para a economia americana, ele pode querer atirar na gente simbolicamente, passar recado, mas a gente tem mecanismos de sobreviver, de se rearticular nesse universo de cadeia global. Vamos ver como é que os Estados Unidos vai se comportar em relação ao Brasil e a outros países. Vamos ver como é que ele vai atingir também a União Europeia, né? Tem vários fatores que precisam ser avaliados, mas nós temos uma situação que nós não somos muito importantes na cadeia de suprimentos. A gente tem importância, como todos os países do mundo, tem importância na relação com os outros países, mas não é diferente do México, que há autopeças da indústria automotiva americana, grande parte está no México, está no Canadá, o petróleo, metade do petróleo que os Estados Unidos importam, que beneficiam, que refinam, vem do Canadá. Então, veja, são países que estão ali, é o NAFTA, né? Um mercado que estava integrado. Então, tem uma diferença com relação a gente precisa levar isso em consideração. México e Canadá chegaram a um acordo com o governo dos Estados Unidos nesta semana, suspendendo a imposição de tarifas entre os países por pelo menos 30 dias. Os países se comprometeram a implementar planos nas fronteiras com os Estados Unidos contra o fluxo de fentanil. Porém, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que o governo dos Estados Unidos caluniou o país ao afirmar que o México tem alianças com organizações criminosas. Como disse ontem, rejeitamos categoricamente a calúnia da Casa Branca sobre o governo do México ter aliança com organizações criminosas, assim como qualquer intenção de interferir no nosso território. A soberania não se negocia. A presidenta do México também se pronunciou sobre a importância do diálogo. Sempre vamos manter o diálogo. Sempre vamos manter o diálogo. É fundamental na relação entre o México e o governo dos Estados Unidos. Há uma mesa de diálogo e temos plano A, B e C para o que decida o governo dos Estados Unidos. Após o anúncio da Casa Branca, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau,
também havia anunciado retaliar a política de Trump. Se o presidente escolher implementar qualquer tarifa ao Canadá, estamos prontos para uma resposta. Uma resposta intencional e enérgica, mas razoável e imediata. Não é o que queremos, mas se ele seguir, nós também vamos agir. Já o presidente do Panamá, José Raul Mulino, cedeu à pressão de Trump e decidiu desistir de participar da iniciativa Cinturão e Rota, também chamada de Nova Rota da Seda, plano global de infraestrutura da China. Ele foi chamado de vassalo dos Estados Unidos, apesar de negar a soberania do Canal do Panamá aos interesses norte-americanos. A importância de que a soberania de Panamá não está em questão. Isso é muito importante. Y se le expliqué en detalle lo que el tratado o lo que el canal de Panamá en manos panameñas representa para todos nosotros, en donde se fusiona panameños con el canal con los panameños en una sola entidad y que yo tengo que preservar para que así se mantenga en el tiempo, como lo haría cualquier otro panameño en mi posición, espero y confío. O jornalista Jamil Chad também comentou sobre a situação dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos e a escandalosa submissão do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ofereceu seu país como local de destino de pessoas deportadas pelo governo de Donald Trump. Todos os dias eu recebo mensagens de brasileiros, de grupos de brasileiros, alertando sobre locais de várias cidades dos Estados Unidos. É um medo muito grande estabelecido e eu acho que esse medo ele tem uma direção muito clara, que é justamente dizer: vocês estão vulneráveis, vocês estão numa posição fraca, e eu tenho hoje, no caso o governo americano, eu tenho o poder de fazer tudo isso. Então, é uma disseminação do medo. Inclusive, é curioso, Fabiola, inclusive para aqueles que não precisariam ter medo, né? Que tem um visto, que tem... Então, por exemplo, eu tenho recebido ligações de pessoas que falam: olha, estou mandando minha equipe de negociação, etc., ONGs, etc., para os Estados Unidos, queria saber se está tudo tranquilo. Claro, você não tem um visto. Ou seja, o medo que se instaura é muito impressionante. Agora, o que acontece é que nós estamos descobrindo que nem todos são contrários a essas violações ou essas operações. E no caso de El Salvador, ontem, o Marco Rubio, que é o chefe da diplomacia americana, passou por El Salvador e olha só o acordo que eles fecharam. El Salvador está disposto, se ofereceu para ser, olha só, Fabíola, eu juro que eu tive que ler o comunicado algumas vezes para entender que era verdade. E o governo de El Salvador está disposto a ser a prisão de deportados dos Estados Unidos, que não podem voltar ao seu país, que é o país de origem daquela pessoa, não aceita, inclusive de criminosos americanos, para que eles não fiquem em território americano. El Salvador está se propondo ser a prisão de Donald Trump. Eu, sinceramente, levei um choque, porque, claro, isso é uma submissão impressionante. Não é que El Salvador vai receber os salvadorenhos deportados, não. Ele vai receber um nacional, por exemplo, da Venezuela, que Maduro não queira receber, mas que os americanos não querem que esteja em território americano. Então, foi feito esse acordo, chamado por Marco Rubio de um acordo extraordinário. Bom, se a gente imaginava que tinha aquele momento da história da América Latina em que a submissão em relação ao Império Americano era real, olha, esse capítulo, se eu fosse contar num livro de história, eu ia dedicar pelo menos um boxezinho no dia em que El Salvador virou a prisão de Donald Trump.